Para todos uma excelente tarde. Muito obrigada por já estarem desse lado da nossa companhia aqui no programa Consultório, no Porto Canal. Temos 1h30 dedicada à nossa saúde e bem-estar, 2 temas importantes, 2 especialidades em cima da mesa e também a sua participação. Já sabe, tem à sua disposição o número de telefone 225083297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Depois de desenvolvermos cada um dos temas, abrimos as portas deste espaço para que possa então participar, partilhar connosco a sua opinião, caso de testemunho ou também esclarecer dúvidas, graças, claro, aos nossos médicos convidados. Começamos com reumatologia. O nosso estilo de vida pode ter um grande impacto na saúde óssea e é essencial fazermos escolhas acertadas. Mas que escolhas são essas? É isso mesmo que vamos então saber com a ajuda do Dr. João Lagoas Gomes, médico reumatologista, a quem agradeço por juntar-se a nós. Muito obrigada, Sr. Doutor. Um gosto de recebê-lo. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço o convite para estar aqui. Muito boa tarde lá para casa, especialmente hoje para as mulheres, não é? Vamos falar um bocadinho mais da saúde. Isso mesmo, vamos falar sobre a educação das mulheres, sobre a importância da saúde óssea. E faz sentido, Sr. Doutor, começar por falar dos pilares fundamentais para esta saúde óssea: alimentação, exercício físico e também acompanhamento especializado médico, não é? Exatamente. Acho que a primeira frase, para começarmos este tema, é uma frase muito interessante que eu digo muitas vezes, que é: tudo o que faz bem à saúde, faz bem ao osso. Okay? Portanto, tudo o que são hábitos de vida saudáveis vão ter uma influência na nossa saúde óssea, uma influência positiva na nossa saúde óssea. Obviamente que, tendo em conta especificamente o tecido ósseo para a saúde óssea, o exercício físico tem aqui uma palavra a dizer muito grande. E o exercício físico, através da carga, okay, a carga sobre o osso, estimula o crescimento do osso e, portanto, a formação do novo osso e o metabolismo saudável do osso. Um exemplo disso é, por exemplo, um exemplo curioso, que os astronautas que vão para o espaço, por exemplo, estão na Estação Espacial Internacional durante períodos prolongados, quando voltam à Terra têm os ossos muito fracos e têm que fazer programas específicos para ganhar saúde óssea. Isto porquê? Porque o nosso osso precisa de gravidade, precisa de carga para ser estimulado. Claro. E, portanto, o sedentarismo é um grande inimigo da saúde óssea. Portanto, temos que ter atenção aqui a certas modalidades específicas para termos então esse reforço. Exatamente. Não basta só as caminhadas sugeridas pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, 3 vezes por semana? O primeiro passo são as caminhadas, sem dúvida. Certo. Okay? A locomoção utilizada rotineiramente e quanto mais, melhor para o osso. Obviamente, em casos específicos, até quando já existe patologia, osteoporose, existem tipos de exercícios adequados. Para a população em geral, tudo o que sejam exercícios mais com carga, e muitas vezes temos programas de exercício em que há algum peso acrescido, claro, e em que se realiza, por exemplo, muitos agachamentos e com algum peso, exatamente para aumentarmos esta carga axial. Claro. Chama a atenção, por exemplo, que muitas vezes é recomendado para outro tipo de patologias reumáticas e ortopédicas a piscina, a hidroginástica, anula esse efeito da gravidade e, portanto, para a saúde óssea não é o ideal. Okay? Portanto, são exercícios em carga e a caminhada é o início, e é um bom início e deve sempre fazer parte desse plano. Não é? Mas há conselhos diferentes, Sr. Doutor, nas diferentes fases da vida da mulher também? Ora bem, sim. Especialmente porque nós temos que olhar para o que é que acontece ao osso durante a vida. Nós até aos 32, 35 anos, nós ganhamos massa óssea, ok? E, portanto, nesta fase da vida é a fase em que nós temos a oportunidade de chegar a um pico de massa óssea o máximo possível, ok? E, portanto, é importante começarmos todas estas medidas de exercício físico, com carga, etc., cedo na vida. Okay? Portanto, mesmo durante a adolescência, o adulto jovem não deve ser sedentário. Para quê? Para atingir esse pico de massa óssea o máximo possível. Okay? E a partir dessa idade, dos 30 e poucos anos, nós vamos perder massa óssea, todos nós. O que é que acontece na mulher? Inicia-se essa perda de massa óssea e há ali um acelerar desta perda a partir da menopausa. Claro. Que a mulher perde o papel protetor dos estrogénios, que é uma hormona muito importante neste metabolismo ósseo. A testosterona também.
ok? No homem e também o pouco que existe na mulher, mas principalmente os estrogénios. E quando há a menopausa, a mulher acelera mais, por isso é que a osteoporose é muito mais frequente na mulher do que no homem. Okay? E, portanto, o exercício físico é importante em todas as fases da vida, mas especialmente no início, para termos o pico de massa óssea, e após a menopausa, exatamente para evitarmos que aquele declínio seja mais abrupto. Em relação à alimentação, nessa altura deve haver um reforço, por exemplo, da ingestão de cálcio, ou essa absorção já não vai ser igual, já não vai fazer tanto sentido? Faz sempre sentido. Termos um aporte adequado de cálcio diário faz sentido em todas as fases da vida. Isto porquê? Porque esta questão da massa óssea que eu falei não é estanque. O nosso osso, apesar de quando olhamos para um osso de um esqueleto, ou que seja, parece uma coisa pedra, que está em pedra e inativa, tem um metabolismo muito ativo. E nós formamos e fazemos novo osso todos os dias, a todos os momentos, todos os segundos. Okay? E, portanto, é preciso o cálcio exatamente para o corpo ter o substrato de, quando é preciso fazer novo osso, haver ali cálcio suficiente para isso acontecer. Portanto, o aporte suficiente de cálcio é necessário em todas as fases da vida. Okay? E até aos 30 e tal anos, em que há aquele pico, qual é que deve ser essa quantidade de cálcio que as pessoas devem ingerir? A quantidade de cálcio deve-se manter sempre estável à volta de 1 grama de cálcio por dia, o aporte. Se bem que após a menopausa e as idades mais avançadas, esse aporte subir um bocadinho, pode subir até 1,5 grama por dia de cálcio. Estamos a falar aqui em beber leite, os seus derivados também, e para quem tem uma alimentação vegetariana, por exemplo, há aqui outros alimentos onde podem ir buscar cálcio também, não é? Nós temos diversas fontes de cálcio para além do leite. Okay? Claro. E existem mesmo nos leites com base vegetal, eles são fortificados com cálcio e, portanto, têm o mesmo efeito de um leite de origem animal. Para os vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos que comem ovos e ingerem laticínios, temos também os queijos, requeijão e os derivados dos laticínios. Depois temos os legumes, por exemplo, os brócolos, as leguminosas mais os verdes escuros, digamos assim, e frutos secos, por exemplo, as amêndoas muito ricas em cálcio, as sementes de linhaça, por exemplo, sementes de mostarda, muitos dos frutos secos também são muito fortalecidos com cálcio. O peixe, claro que isto para os vegetarianos não se aplica, mas o peixe, especialmente os peixes como a sardinha, até os peixes mais gordos, são uma boa fonte de cálcio, e marisco, os bivalves também, também são uma fonte importante de cálcio. E depois a questão de alguns alimentos hoje em dia que já estão fortificados com cálcio. Algumas bebidas já que têm... Claro, e que podem ser também uma opção, neste caso, não é? Durante a consulta, o que é que nós fazemos? Fazemos um bocadinho um mapeamento do que é a dieta diária do doente, o que é a rotina do doente ou do utente, e vemos se houver uma falta de cálcio, aí suplementamos e avançamos para a suplementação. Precisamente, há pessoas que precisam de recorrer à suplementação. Tem só a ver com esse déficit que às vezes existe nos planos alimentares? Sim. Numa situação em que não existe osteoporose, digamos assim, é por uma questão de saúde óssea. Na osteoporose, quando há o diagnóstico, já é um bocadinho diferente. Isto porquê? Porque todos os medicamentos que são usados para a osteoporose foram testados com o aporte de cálcio, com suplementação de cálcio. Então aí acabamos por ser mais agressivos e até, muitas vezes, aumentamos o nosso alvo, não para os 1000, mas para os 1500, quando existe aí o diagnóstico. Pois, estávamos aqui a falar numa questão de medicina preventiva, não é? Para evitarmos o aparecimento da osteoporose, claro que sim. Quando a doença já está instalada, antes de mais, como é que se faz este diagnóstico? Quais são os sinais de alerta numa senhora? Como é que se pode, então, também identificar, uma vez que é uma doença silenciosa nas primeiras fases, não é? Como é que nós podemos saber e estar mais atentas para perceber que poderemos ou não ter osteoporose? Ela é uma doença silenciosa e, portanto, a osteoporose não dói, a osteoporose não dá qualquer sintoma, muito à semelhança da hipertensão. A hipertensão não dói, mas depois, quando há um infarto ou há um AVC, claramente tarde demais.
E daí se terem implementado várias estratégias de prevenção que estão hoje em dia globalizadas. Nós todos sabemos que vamos ao médico de família, podemos medir a tensão na farmácia, os níveis de colesterol e temos essa prevenção cardiovascular. Para a osteoporose é muito parecido, temos várias medidas preventivas. Infelizmente, hoje em dia nos centros de saúde isso não foi implementado como um dos indicadores principais e, portanto, não há um rastreio universal como deveria existir. No fundo, todas as mulheres, a partir dos 55 anos, devem fazer pelo menos um rastreio do cálculo do FRAX, que é um cálculo de risco de fratura, e uma densitometria. Nos homens, a partir dos 60. Portanto, isto é um rastreio mais universal. A não ser que existam fatores de risco exatamente para este aumento de perda de massa óssea ou fatores de risco para a osteoporose secundária, que aí fazemos o exame um bocadinho mais cedo. O exame, que é a densitometria, é através de uma máquina que usa raio-x. É um exame relativamente simples, não tem injeção de nenhum contraste, não tem nenhuma dor, não há nenhum procedimento invasivo, é um procedimento relativamente rápido e conseguimos avaliar com muita precisão a massa óssea. Por outro lado, fazemos um exame de rastreio que se chama FRAX, que está validado pela Organização Mundial de Saúde, que este é um instrumento muito útil porque avalia o risco de fratura há 10 anos, portanto conseguimos um bocadinho ver no futuro. Claro. E aí colocamos várias características dos pacientes. A idade, o índice de massa corporal, se fuma ou não, se ingere álcool em demasia ou não, e se existe história familiar de fratura de anca. Portanto, colocamos lá vários parâmetros, claro. E a máquina faz ali um cálculo, há um algoritmo que nos calcula esse risco a 10 anos. E hoje em dia esse cálculo frax e o risco a 10 anos tem muita implicação depois na decisão. Claro. Porque o grande objetivo depois de se diagnosticar a osteoporose é prevenir as quedas e consequentemente a fratura do osso, não é? Exatamente. O grande objetivo é prevenirmos as fraturas. As fraturas, claro. E as fraturas só acontecem se houver uma queda. E, portanto, uma parte muito importante da prevenção é a prevenção de quedas. Esta não se faz agindo só na saúde do osso, faz-se mais holisticamente, agindo em todo o sistema musculoesquelético, em reduzirmos, por exemplo, fármacos que possam ser potenciador de quedas, corrigirmos, por exemplo, situações em que existem vertigens. Pois. Exatamente. Pessoas com risco, por exemplo, de tensão baixa, anularmos fatores que baixem essa tensão, que podem potenciar uma queda. Ao nível da casa, das pessoas, anularmos obstáculos que possam, por exemplo, os tapetes, às vezes pequenos bibelôs que existam, sim. Especialmente no caminho que vai entre a cama e a casa de banho. Claro, a maior parte das quedas dá-se durante a noite. O doente acorda durante a noite para ir à casa de banho e muitas vezes nem acende a luz e está escuro e tropeça no tapete e cai ou tropeça em algum obstáculo. Outra medida muito eficaz, termos uma luz de presença sempre ligada. Portanto, sabemos que quando vamos fazer esse trajeto que pelo menos estamos a ver o caminho. Portanto, e é muito diferente uma pessoa com osteoporose para conseguir recuperar de uma fratura de uma pessoa que não tenha doença. Claro. Ora bem, uma pessoa que tem osteoporose, o problema é que fratura muito mais facilmente do que outra pessoa. E o tratamento ortopédico da fratura, portanto, a taxa de formação de calo ósseo e de recuperação pode estar comprometido nas situações de osteoporose. O problema é que muitas vezes a osteoporose associa-se a outro problema muito grande, que é a sarcopenia. Isto quer dizer o quê? É a diminuição da massa muscular. Claro. O doente não só tem pouca massa óssea, como também... Mas vai perdendo massa muscular, não é? Isto é tudo parte do síndrome de sedentarismo. O doente não faz exercício, está em casa, portanto não fortalece nem o músculo nem o osso. É? E esse é o grande fator que depois vai incidir no potencial de recuperação após fratura. É mais até a sarcopenia do que propriamente a osteoporose em si. E qual é a terapêutica atual, Sr. Doutor, para a osteoporose? Para além de todos estes cuidados, claro, de prevenção de quedas que são essenciais, os pilares fundamentais, o exercício físico, também a alimentação, que medicação é que existe? Existem vários fármacos que incidem sobre duas coisas principais, só para termos uma noção assim muito rapidamente.
existe apenas um fármaco que aumenta a massa do osso, okay, que se chama osteoformador, e é reservado para casos especiais, porque é uma pica na barriga todos os dias, tem uma posologia mais difícil, digamos assim, para casos especiais, mais graves. A maior parte da medicação são chamados antirreabsortivos, eles vão diminuir a perda de massa, a perda do osso, digamos assim. Existem vários tipos, existem os bisfonatos, são os mais utilizados, com tomas, sejam semanais, sejam mensais, é uma toma de um comprimido mensal. Existe também uma formulação injetável, que é uma infusão, portanto uma perfusão endovenosa dentro da veia anual. E depois existe um novo tratamento, que é um tratamento mais inovador, digamos assim, que é o denosumab, em que é uma injeção subcutânea na barriga, semestral. Este é o nosso principal do armamentário terapêutico. Com a vista, exatamente, pelo menos conseguimos parar a perda do osso. Claro que sim. E apesar de ser mais frequente nas mulheres, a sua forma de manifestação é muito diferente de homem para mulher? Não, a forma de manifestação da doença é a fratura, não é? Certo. Portanto, é parecido. Nos homens, para além de ser menos frequente, tende a aparecer mais tarde. Okay? Mais tarde. Porque os homens, nós temos a hormona que nos favorece muito a saúde óssea, a testosterona, que vai diminuindo, claro, mas é muito mais tarde do que a menopausa. E após a andropausa fica muito mais prevalente a osteoporose. E existe também em alguns casos especiais, por exemplo, doentes que fazem tratamento para a próstata com exatamente fármacos inibidores da testosterona, pode haver ali, ou quando existe alguma desregulação hormonal com diminuição da testosterona, ou algum fármaco como a cortisona crónica que aumenta o risco. E os homens, portanto, nós somos mais ávidos em procurar causas secundárias, porque é menos frequente do que nas mulheres. Claro. Portanto, é fundamental termos em conta, não é, todos estes pilares, então, da alimentação. Para ontem já, desde a adolescência, aliás, desde que estamos na barriga da nossa mãe, não é? Já a nossa mãe deve ingerir cálcio para dar ao bebê. Não, exatamente, para termos esse cuidado e prolongar-se ao longo da nossa vida. Evitar também fumar e consumir bebidas alcoólicas, sem dúvida alguma, para tudo. Principalmente a exposição ao fumo do tabaco, é um fator de risco muito, muito importante, e o álcool em quantidades muito elevadas, mais do que 3 unidades por dia, ou seja, mais do que 3 copos bem cheios de vinho, ou mais do que 3 cervejas por dia, de média, são fator de risco. Quantidades ligeiras de álcool não aumentam o risco de sobremaneira. O café também, pessoas que tomam muito café. Okay? Mas, em princípio, nas quantidades normais dos 2 cafés por dia não há risco. Muito bem. Obrigadíssima, Sr. Doutor. Muito obrigada por estas dicas. Nós às vezes vamos nos esquecendo e, portanto, temos que mesmo que ter isto em dia para não perdermos, então, estes cuidados e continuarmos a ter a nossa saúde em primeiro lugar. Muito obrigada pela sua presença, por este cuidado, então, na forma como nos explicou este assunto. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, que apelo, então, para que se inscrevam através do número de telefone 22-508-3297 para que aqui possam depois colocar questões também relacionadas com este assunto ou alargar à especialidade de reumatologia. Sabe que também pode participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt.